Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Realmente é bem difícil, mas quando Deus nos chama, é Ele quem habilita, é Ele quem capacita. E de nós mesmos, nada temos a falar. Às vezes nos sentimos alguma coisa, mas não somos nada, se o Espírito Santo não estiver presente aqui. E desde o momento que hoje entramos, eu não sei vocês, mas o Espírito Santo ele já falou através de todos os louvores, ricamente através do teatro, porque no grande dia, a pergunta está ali. Então vamos, por favor, abrir comigo no tema de hoje, que é João 6:68. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas que eu permita ser diante do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, o noivo está aqui. E eu preciso recebê-lo. Eu preciso estar com as vestes limpas. Como está a tua vida hoje? Como está a minha vida hoje? João 6:68. Na minha Bíblia está assim. Mas vamos pela... Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Os irmãos podem tomar assento. Obrigada. Então a gente começa vendo que é uma resposta. Se é uma resposta, é porque houve uma indagação antes. Houve uma pergunta, uma perturbação, ou um momento de paz, o que não parece aqui. E se houve essa pergunta de Pedro, nós sabemos que ele era bastante ousado. O Evangelho de João, a gente sabe que anuncia Jesus como o verbo vivo, como a palavra. E a palavra é a palavra de vida eterna. É salvação, é o nosso Salvador, é o Redentor, é o Cristo, Filho de Deus. Então a gente precisa prestar atenção. Se respondeu, respondeu-lhe Simão Pedro, havia uma dúvida. E por que foi feita essa pergunta? Senhor, para quem iremos? Porque no momento em que Jesus estava passando, no momento em que Jesus estava sendo apresentado como Messias, conforme foi anunciado por Moisés, ele era o Messias, os judeus queriam fazê-lo rei. E ao longo do caminho, assim como nós, quando a caminhada começa a ficar bastante difícil, toda aquela multidão que acompanhava Jesus, muitos de nós acompanhamos Jesus, não andamos junto com Jesus, não estamos atentos às palavras do Mestre, não estamos pedindo a direção do Mestre. Se fosse assim, eu não estaria tão nervosa aqui. Eu confiaria de fato e verdade. Se Deus falou comigo, se a irmã orou e Deus disse, Denise é capaz, porque eu capacito, eu deveria estar mais tranquila aqui. Então, tem muitos andando com Jesus, tal qual aconteceu em tal época. Toda aquela multidão que acompanhava Jesus, feitos discípulos de Jesus, que eram muitos, começou a ficar para trás. A multidão começou a murmurar, porque, na verdade, muitas vezes, assim como acontece no texto, que essas palavras não são minhas, de mim, eu não tenho nada a oferecer, aquela multidão esperava o quê? O alimento, porque Jesus já havia multiplicado os pães, já havia alimentado a multidão. Então, eles queriam alimento daqui, da carne, esse alimento diário. Tudo que a gente mais quer é a mordomia. Nós devíamos mudar essa mordomia para sermos, ao invés de termos mordomia, sermos mordomos de Deus. Olha só, Ele veio, Ele fez.
Então, toda aquela multidão começou a ficar para trás. E Jesus sabia disso. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para arrebatar, para pegar todo mundo. Ele virá, sim, para acontecer o que aconteceu aqui no teatro. Eu não vos conheço. Se nós não estivermos com nossas vestes limpas. Então, a multidão que estava com Jesus, os seus discípulos, que eram muitos, começaram a ficar para trás. E assim foi ficando. Aqui a gente vai ler o 66, por favor. Onde os discípulos estão escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, dizendo que ele era o pão que desceu do céu, né, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode suportar tais palavras? Que será, pois, o 62, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se aquelas palavras de Jesus, dizendo que ele era o pão do céu, que ele alimentaria seu povo, e quem provasse da carne não era literal, era alegoria, que quem entendesse o que ele estava falando estaria com ele, suportaria as palavras de Jesus. E nós temos aberto nossos ouvidos, nós temos ouvido atentamente as palavras desse mesmo Jesus, que foi ontem, é hoje e será amanhã. Nós estamos preparados ou preparadas para a vinda de Jesus. Nós estamos limpando as nossas vestes ou estamos como as virgens loucas, esperando que Jesus vá esperar por nós, vá nos aguardar. Então os discípulos perguntam para Jesus, quando ele diz assim: à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês vão permanecer aqui ou vocês também vão partir, vão me abandonar? Olhando para o lado, no nosso banco, quem sentava ao seu lado e que não está sentando mais? Quantas mulheres de Deus, hoje preocupadas com os afazeres de casa, preocupadas com os filhos, obrigada, meu irmão, preocupadas com o emprego, preocupadas com a preocupação, preocupadas com o almoço. E quantos homens de Deus e quantos filhos estão se perdendo, porque nós estamos muito ocupados com os afazeres de casa, muito ocupados para dar atenção a esse Jesus, que em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, parece assim que ele deu, né? Trouxe o filho, entregou para adoção, deu. Mas não foi esse tipo de adoção que a gente vê, que já é bastante duro. Imagina, sofreu tudo. Ele não veio aqui e disse assim: Bernardo, vai ser assim, assim, assim. Não. Ele passou por tudo para que nós pudéssemos entender a função de sermos mordomos nesta terra. Ele passou por tudo. Ele não se isentou de nenhuma dor e também não nos livrará. Por isso precisamos responder a esta pergunta com seriedade, com um coração quebrantado, com a alma aberta para Jesus. Nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo está falando, igreja. Falta a gente estar atento para ouvir. Falta a gente acordar, levantar e marchar em direção a esse Deus.
não tem como ser atendido se você não ora. Quando a irmã me convidou, eu estava com uma vida tão confortável. Foi um mês bastante difícil, mas eu agradeço a Deus, porque no momento de angústia e de dor, a quem iremos nós? Natan, coloca aí para mim a arte, por favor. No momento de angústia, a gente pode fazer a pergunta: a quem e para onde? Por quê? Ele é o eu sou. Ele é o pão da vida. Mas Ele é o caminho. Então, se você sai do caminho, Ele tem a vara e tem o cajado. Com o cajado, Ele buscou Denise Terra. Com o cajado, Ele buscou a minha filha Emanuele. Com o cajado, Ele vai buscar a minha casa. Mas com a vara, Ele também vai corrigir Denise Terra. Com a vara, Ele também vai corrigir a minha casa. A igreja está me entendendo? Amém. Glória a Deus. Então Deus, Jesus Cristo, Ele está aqui. E Ele está cobrando de mim. Ele está cobrando de você. Ele está cobrando da igreja. O ide. O correr. Senhor, para quem iremos nós? Essas pessoas que hoje aqui não estão com essa pergunta, latejando no coração, na alma. Estão aflitas, sedentas por uma palavra, assim como muitos de nós já esteve nessa posição. Mas você tem feito, você tem convidado, você tem falado desse Jesus que traz a salvação, que te dá o fôlego de vida. Você tem vindo para a casa do Senhor para mais um culto ou para o culto. Você diz para a tua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, conforme o salmista. Você dá ordem para ela dizer, bendizer com júbilo ao Senhor. Você tem falado com esse Deus? Ou o sono está mais profundo? Você tem buscado falar com Deus e orar? E quantas vezes a gente nega? Não. Eu converso com o papai através da oração. A oração não é assim, é assim. O meu relacionamento, o seu relacionamento com esse Deus, que é para onde nós vamos correr. E eu espero que todos nós possamos correr em todo momento de angústia, dor, de aflição. É assim. Tem que estar ligado no céu. Não tem como ligar no céu se não tiver ligado aqui. Se eu não tiver de joelho, a gente cantou aqui. Que a mulher de joelho, a família, o ministério, o filho, em nome de Jesus, o esposo, a minha casa vai estar de pé. Mas eu preciso confessar Jesus como único Salvador aqui, no meu trabalho, no meu colégio, na rua, no supermercado. Eu preciso confessar esse Jesus como meu Salvador. Eu não posso me igualar ao mundo. Eu não posso ser um espelho quebrado. Espelho quebrado não reflete imagem. A imagem fica distorcida. E como é que está o nosso reflexo nesse espelho? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, aleluia. Jesus está falando, irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, que ainda tem nos dado essa chance de glorificarmos, de falarmos, de confessarmos o grande amor dele por nós. Se não fosse assim, nada não somos e nada seríamos. É necessário que a gente lembre que quem precisa crescer é o Jesus, o nosso Salvador.
E para isso nós precisamos diminuir, estarmos diminuídos a cada dia mais. Nós não podemos ser crentes de dias de festa. A festa está linda, a igreja está linda. Mas eu preciso perguntar. A gente vai subir? Eu posso me apresentar ao Senhor naquele grande dia, com vestes brancas, vestes limpas? Eu tenho como me apresentar a esse Deus? Eu tenho feito para Deus? Ou eu tenho feito para que o meu nome apareça e Deus diminua? Qual é o caminho que eu quero percorrer? Nós sabemos que para continuarmos nesse mundo o caminho é largo e há vários caminhos. Mas não sejamos areia numa mão, sejamos pedra. Porque quando você abre um pouquinho os dedos, a areia ela vai descer todinha. Mas a pedra você ainda pode segurar. Porque ela tem forma. Então estejamos firmados nessa rocha que é Jesus. Oh Espírito Santo, de nós mesmos não podemos nada, queridos. Só Deus em nós, para nós termos esse socorro. E olha, nós somos o mesmo povo que está lá em Êxodo caminhando com Moisés. Reclamamos, murmuramos. E todas as vezes que faltava, eles murmuravam. Ué, Moisés, para que nos trouxe aqui? Para morrer, não era melhor a gente ter ficado no Egito? E Deus mandava maná, Deus sustentava. Ai, estamos morrendo. Deus mandava água. Em momento nenhum Ele desampara. E não tem nos desamparado. Mas nós estamos orando e pedindo, Senhor, inclina os teus ouvidos, em Salmos também. Mas estamos também inclinando os nossos, colando com Jesus, para ouvirmos o que Ele está falando. Deus é muito forte e a presença dEle nesse lugar é linda, é maravilhosa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero, em nome de Jesus, ler para a igreja aqui Atos 3, 22 e 23. Que é quando fala do profeta, é só confirmação de Deuteronômio 18, 15. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então o povo judeu achava assim, Moisés mandou maná para a gente, sustentou a gente. E Jesus aqui ele explica que não foi Moisés, foi o próprio Pai, foi Deus. E é sempre Deus. Eu acho assim, a irmã Harina é que está me ajudando a estudar, mas quem está capacitando é Deus. A gente não tem como fazer nada. Quando chegamos aqui, nós precisamos ser gratos, porque aqui estamos, porque aqui chegamos. E a irmã Harina abriu o culto assim de uma forma maravilhosa, muito especial, falando de um povo que hoje não tem como confessar que Jesus é o Salvador, falando de povos que têm fugido para não serem mortos. E muito perto da gente tem acontecido isso. São pessoas que não podem confessar a sua fé, que não podem confessar Jesus como seu único Salvador, como aquele caminho, a verdade e a vida pelo qual nós precisamos passar para chegarmos até o fim, alcançarmos nosso galardão e a vitória. O nosso reino, assim como o reino de Deus, não é aqui. Nós estamos cientes disso? Será que estamos, igreja? Que nosso reino não é aqui. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Não precisamos fazer reinos aqui. E Jesus, ele aceita todos nós como somos. Só que se a gente não ficar atento, porque o caminho é estreito, a vara e o cajado nos consolam. Então aí, a gente precisa estar atento
as palavras de Jesus. Igreja amada, se levanta e se posiciona diante desse Deus, que é maravilhoso, é eterno, é grandioso e tem nos sustentado. Ó Deus querido, que a gente possa estar na presença dEle, mas de fato e verdade, com o coração quebrantado. Porque quando eu me converti, eu nunca vou me esquecer, eu me desviei, a igreja sabe disso. Fiquei muito tempo, eu não tinha compromisso com Jesus nenhum. Eu não sabia, nem carregava a Bíblia, nem abria a Bíblia. Eu vim aqui ouvir o que o pastor dizia. Se as palavras fossem difíceis, eu não entendia, ia embora assim mesmo. Mas eu tinha fechado meu compromisso daquela noite. Será que a gente está assim? Fechando o compromisso de cada culto? Eu vou para o culto, porque hoje é domingo, o pastor Eliezer vai me ver ou não vai me ver. Ou o pastor Rodrigo, ou o pastor Wellington, ou os obreiros. Só vê. Quem tem que te ver é Jesus. Quem tem que perceber a tua presença é Jesus. Quem tem que sentir falta de cada um de nós é Jesus. E Ele fala nessa noite que Ele está com saudade de cada um de nós. Não me importa se o pastor me viu, importa que Jesus me veja, para que naquele grande dia Ele não feche a porta e não diga para mim, eu não te conheço. Importa que a gente se coloque na posição, nas mãos do oleiro, que a gente passe pelo processo que é árduo, é difícil, para que a gente possa dizer a quem iremos nós. E termos esse socorro na hora da angústia, que a angústia vem. A gente lê o Salmo 23, sabe que esse nada é o nada do tudo e o nada de baixo. A gente precisa estar preparado, porque hoje está tudo muito bem, mas o dia mau pode chegar. E se a gente estiver sustentado na rocha, não desvia para lá e não desvia para cá. Estaremos em Deus. Passaremos pelo processo na mão do Senhor. Quando eu me converti, a palavra mais linda que fez com que eu levantasse a minha mão na hora do apelo foi em Lucas 9, 23. Muito forte. Que quem quiser vir após mim, o que a gente faz? A gente toma a nossa cruz. A gente nega, morre o eu, Denise, e nasce Jesus em mim. Nasce o Espírito Santo dentro de cada um. Quando você aceita esse Jesus que é lindo e é fiel. Mesmo em momento de infidelidade, Ele permanece como aconteceu aqui. Aqui estou. Eu preciso postar, mas Jesus está ali, dizendo, vem a mim, os que estáis cansados e oprimidos. Eu alivio. Nós estamos buscando esse alívio em Jesus. Nós estamos entregando o nosso caminho ao Senhor. Ou nós estamos vindo aqui porque a irmã convidou. Que lindo você ter aceitado esse convite. Agora, amada igreja, aceita o convite de Jesus. Aceita para estar com Ele. Aceita para ter intimidade com Ele. Mas não tem como ter intimidade com esse Jesus sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem ouvir a voz de Deus. E Ele fala conosco, mas Ele fala através da palavra. Por isso é que eu disse que eu vivia um evangelho muito fácil, não me confrontava. Eu não tinha conhecimento da palavra nenhum, hoje também não tenho, mas Deus vai capacitando, o Espírito Santo vai te habilitando. Nós participamos de um congresso em que dizia, habilitados pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, maravilhoso você estar habilitado pelo Espírito Santo, mas a gente pode deixar a nossa vida fluir na mão do Espírito Santo, deixar que Ele conduza os nossos passos verdadeiramente. Eu estou preparada, igreja, a gente está preparado? Preparadas ou não, o grande dia virá, e o noivo virá, para buscar a tua igreja amada,
Ele deixou conosco o Espírito Santo. É uma responsabilidade muito grande termos o Espírito Santo. Como é que está teu espelho? Que imagem estamos refletindo? Aí fora nós fazemos o quê? Falamos palavrão? Ou falamos do Espírito Santo de Deus? Cantamos barões de, sei, é pisadinha de barões, não sei. Ou cantamos louvores? Convidamos o amigo para vir conosco para a casa de Deus? Ou pedimos ao amigo para nos esperar na praça para a gente bater um papo? Falamos desse Jesus maravilhoso que tem falado conosco. Procuramos ser a luz, porque a escuridão ninguém procura. Mas quando a gente vê um foco de luz, é para ela que nós olhamos. Esse foco de luz na vida do crente apagado é Jesus, dizendo: mesmo que você esteja apagado, eu estou aqui, vinde a mim, me alcança, e eu alcançarei você. Ah, igreja, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. E Ele tem convocado trabalhadores para a casa de Deus. Hoje há muitas pessoas, depois da pandemia, desigrejados, né? A gente toma essa desculpa de, eu assisto o culto de casa. Você acaba ficando desigrejado. E muitos porque não aceitam a pregação do pastor. Eu não gostei, o pastor Rodrigo falou uma coisa que me magoou. E o Espírito Santo está ali, como a gente apresentou aqui hoje, dizendo: ei, eu quero ter um relacionamento contigo. Não é o irmão Mário que faz o culto, sou eu. Se o Espírito Santo não estiver presente, não há festa, não há luz. Se Jesus não está na festa, os noivos passam vergonha. É necessária a presença de Jesus nesta festa e em nossas vidas, em todos os dias. A igreja entende a importância de estarmos ligados no céu, para que a gente possa, naquele grande dia, se apresentar a Jesus com mãos limpas, com vestes limpas e na certeza da vitória. Passamos por tribulação, passamos por momentos ruins, passamos por momentos maus, mas nós nos agarramos à firmeza da rocha que é Jesus Cristo. Então não houve dúvida, não haverá dúvida. Para a igreja, se eu estiver agarrada, segura nas mãos de Deus e vai. Não tem como você, se você não segurar, você vai desarraigar. Você vai desviar. Não tem como. Somente em Deus encontramos a palavra de vida e de vida eterna. Somente esse Deus pode nos guiar pelo caminho que é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, se não tiver ligado. Ninguém. Ele não disse, talvez um ou outro vá. Ele não disse. E ele também não disse assim, eu vim para salvar um ou outro, não. Ele disse, eu vim para salvar todos. A todos que meu Pai me deu, eu não quero que nenhum se perca. Jesus veio para fazer a missão do Pai. Ele veio para fazer a missão do Pai. Então ele negou-se a si mesmo para que o Pai aparecesse. E é esse o discurso dele que os discípulos acham duro demais. E vão saindo. E nós temos abandonado esse mesmo Jesus. Nós temos abandonado. Só que nós também sabemos que no grande dia podemos ficar. E ficaremos abandonados. Eu quero agradecer a oportunidade a essa amada igreja que confiou ao ministério de mulheres dessa igreja. Que Deus possa fazer esse ministério crescer em força, em graça, em sabedoria. Em nome de Jesus, que cada ministério dessa igreja, da minha igreja, do meu pastor,
nós temos que ter orgulho, apresentar o nosso pastor como homem de Deus, que faz com que a gente possa seguir. Então aqui nós temos ainda, Deus deixou para a gente, nossos pastores. Olha que maravilha. Porque quando eu sofro, os nossos pastores sofrem bem antes. Bem antes. Porque ele está ali com o joelho no chão, em oração pela igreja. Eu estou em oração por um ou por outro. Ele ora por todos os membros, todos os que estão fora da igreja nesse momento, por todos que podem vir a se apresentar a Jesus. É um peso muito grande, mas é uma dádiva muito grande, porque Deus colocou homens maravilhosos nessa igreja. Então, louvado seja o nome desse Deus, que escolhe a dedo cada um de nós. E ele vira para os discípulos, Jesus fala, diz para eles: eu vos escolhi a vós. Olha que maravilha, que bênção. Foi ele que nos escolheu. Não fui eu que escolhi vir para a casa de Deus. Não foi. Ele que escolheu. Sabe, mulheres, igreja, quando a gente escolhe o feijão, porque hoje o arroz vem tão limpinho, né? Quando a gente escolhe o feijão, a gente escolhe o que vai cozinhar, o que vai servir. E assim é Deus conosco. Ele escolhe cada grãozinho, cada pessoa que aqui está, foi escolhida por Deus. Então escolha sempre um irmão, uma pessoa que não esteja mais vindo para a igreja, que não esteja congregando em lugar nenhum, para que você possa trazê-lo de volta. Ore por ele, ore por ele, que o Espírito Santo vai convencê-lo. Que é o Espírito Santo que traz, não somos nós. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.